Beto, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite. É muito bom ter a sua participação nesse fórum. Acho que enriquece o debate e aproxima ainda mais público e privado, que é um dos objetivos aqui. Acabamos de ter uma sessão de abertura da qual você participou e me chamou a atenção uma das suas falas, que foi o pioneirismo de Santa Catarina nas PPPs. Então eu queria abrir a entrevista justamente falando sobre essa aproximação de público e privado e os benefícios que isso tem trazido e ainda vai trazer para o estado de Santa Catarina. Ótimo, Henrique. Primeiro dizer para ti que é uma honra para mim estar aqui. Eu devia isso a vocês e a Santa Catarina. Nós precisamos estar presente a esses fóruns. São fóruns muito ricos para uma discussão muito importante. Nós tivemos hoje aqui, já no primeiro painel, um importante avanço. Sobre PPP, queria te dizer que, lamentavelmente, Santa Catarina falava muito em prosa e verso sobre PPP, como todo estado de ponta gosta de falar, mas não tinha conseguido realizar nenhuma. A primeira que nós realizamos foi com o aeroporto de Jaguaruna. O governador foi muito enfático de que nós tínhamos que avançar com essa pauta, e na Bolsa de Valores de São Paulo conseguimos fazer a concessão de forma patrocinada do 5º aeroporto catarinense privatizado. O setor aéreo de Santa Catarina cresceu nos últimos 3 anos, eu tenho certeza que isso é case para o mundo. Não acredito que tenha outro caso. Nós crescemos 700% no nosso movimento de passageiros internacionais. Nós saltamos de 6º para 3º maior destino internacional do Brasil. Tudo isso é porque está se dando protagonismo e prioridade para esse tema. Nós temos agora a Via Mar, uma rodovia que vai de Joinville a Biguaçu, está em fase de projeto executivo, são 145 quilômetros, uma autoestrada de alta velocidade, será 120 quilômetros de velocidade máxima. Certamente ela vai para um programa de PPP, já está num programa de PPP, estivemos em Nova York agora, já temos pelo menos 2, 3 fundos internacionais interessados e vamos começar essa pauta. Hoje me foi perguntado por que as nossas rodovias não foram ainda levadas num grande pacote para PPPs. E eu pude responder com muita tranquilidade. Em verdade, as rodovias estaduais de Santa Catarina estavam mais de 70% destruídas, em péssimo estado. E os estudos apontavam que os pedágios iam ficar muito altos num plano de concessão. Então, o governador, responsável também com o pequeno homem do campo que está no interior, com as pessoas que não podem pagar um pedágio caro, porque hoje o pedágio da 101 em Santa Catarina é R$4. Nós não podemos ir para o interior e colocar pedágio de R$20. Então, primeiro temos que recuperar esse péssimo estado das estradas, já está sendo feito. Esse 70% de ruim já caiu para 30%, são 3 bilhões de investimentos, e aí certamente na sequência esse programa será natural. Excelente. Eu queria falar um pouquinho dos portos. A movimentação em Santa Catarina tem crescido acima da média, no acumulado do ano até aqui, mas eu queria entender se a infraestrutura tem acompanhado essa demanda. Como é que a gente está de oferta em termos de infraestrutura e quais as ações também do governo nesse sentido? Bom, primeiro, o maior e mais profundo respeito que o governador Jorginho mostrou para a logística catarinense e brasileira, porque Santa Catarina movimenta 65 milhões de toneladas. Eu quero te dizer que 55% desse movimento não é carga que tenha nem como origem nem como destino Santa Catarina. Ou seja, nós somos um corredor logístico para o Brasil. E quando o governador criou uma secretaria para cuidar de porto, aeroporto e ferrovia, ele mostrou o respeito dele pela multimodalidade. Nenhum outro estado brasileiro, lamentavelmente, tem uma secretaria como essa. E os avanços são sentidos. Você está falando de porto. Nenhuma das nossas baías portuárias estavam dotadas de condições para receber os grandes navios de container. O que é passado na Ásia e na Europa, nós estamos tratando como futuro. É que há os navios de 366 e 400 metros. Se fôssemos esperar as plataformas públicas para levar isso à frente, vamos demorar muito tempo. Nós conseguimos um case único para o Brasil, que foi uma PPP, de certa forma. Foi uma construção com o Porto Itapoá, que é uma TUP, onde eles vão colocar 320 milhões na obra de alargamento do canal de acesso e aprofundamento. Nós vamos ter condições de colocar a Baía da Babitonga como o primeiro first call do sul do Brasil, numa relação público-privada que eles vão colocar o dinheiro e nós vamos devolver em tarifa. Nós vamos devolver em tarifa num prazo muito alongado, 12 a 15 anos, e com juros muito abaixo de mercado, 5% mais IPCA. Ou seja, isso é um case. O Brasil quer saber como a gente fez isso, Santos já está perguntando como fizemos isso, e eu fico muito feliz de dizer que isso se chama protagonismo e prioridade, que foi o que o governador deu para o nosso setor. Bacana. Você mencionou a multimodalidade, e existe inclusive na agenda do governo federal uma atenção para a questão das ferrovias, né, que durante décadas ficaram esquecidas aí nos planos de governo, de iniciativas. Acho que de uns 5 anos para cá elas voltaram a ter um certo protagonismo no planejamento. Como é que isso está sendo endereçado em Santa Catarina e quais os principais desafios em relação às ferrovias no que compete ao governo do estado?
Quando se fala em ferrovias, lamentavelmente, a gente parte do marco zero, né? Felizmente, o governador Jorginho enxerga a sua participação no processo político em Santa Catarina como um projeto de Estado e não um projeto de governo. Ninguém quer fazer ferrovia porque não corta fita em 4 anos. Né? Em Santa Catarina, nós estamos, nesse momento, investindo mais de 30 milhões de reais em projetos executivos de ferrovia. Só que temos que enfrentar uma outra questão, a política nacional, a estratégia nacional para ferrovias. Eu tive o privilégio, também por conta do governador, que veio para o governo e largou o Senado, de ser senador por 4 meses. E no meu discurso de abertura, eu disse que Barão de Mauá deve se revirar no túmulo, né? Porque ele tratava da importância de ferrovia em 1800. E hoje o que nós temos em Santa Catarina são ferrovias do tempo do Império ainda. Ferrovias com trens andando a 10 km por hora. A Rumo tem 1.400 km de concessão de ferrovia em Santa Catarina. Abandonou 1.200 e só quer os 200 quilômetros do Porto de São Francisco até Mafra, que liga com a malha nacional, porque só se interessa pelo commodity que transporta para o porto. Nós temos que ir além disso. Para isso falta estratégia política nacional, porque Santa Catarina está se preparando para estar pronta para quando isso acontecer, porque não há como eu convencer um investidor privado, um investidor internacional a investir em ferrovia em Santa Catarina, se você não der segurança jurídica para ele do direito de passagem para a malha nacional. Então eu espero que, sinceramente, o Brasil acorde para isso. O que nós podemos fazer hoje em Santa Catarina, estamos fazendo, que é deixar nossos projetos prontos para quando a primavera florescer. Legal. Bem rapidamente, qual a sua visão sobre o modelo de autorização ferroviária? Parecia algo muito positivo, parece que não decolou, né? Isso já vem de uma gestão anterior do governo federal. Você é simpático a essa iniciativa? Como você enxerga Completamente. isso? Esse novo marco regulatório é a única oportunidade concreta de a gente ter ferrovia no país. Né? O plano de concessão de 30 anos para porto e para aeroporto é totalmente viável. Então aí leilões e leilões com sucesso. Se você fizer plano de concessão com 30 anos para ferrovia, não vai ter ninguém interessado. Então esse marco é fundamental. Agora, não basta ter um marco, é preciso ter prioridade, é preciso ter protagonismo. E essa pauta ainda não é protagonista no país, lamentavelmente. Perfeito. A gente falou de portos, a gente falou de ferrovias, fala um pouquinho de aeroportos agora. Também no painel você trouxe um destaque interessante sobre Santa Catarina nesse sentido, e tem um programa do Ministério de Portos e Aeroportos, que é o programa Ampliar. Em que sentido, em que medida isso se relaciona às iniciativas também do âmbito estadual, e qual é o olhar de vocês para os aeroportos de Santa Catarina? Estive em Brasília 2 semanas atrás para tratar do Ampliar. Deixa eu te dizer, acho esse projeto fantástico. Se funcionar, vai ser fantástico. Santa Catarina tinha ainda aeroporto sendo administrado pelo Estado. Um grande absurdo. Eu falei, como é que eu vou administrar o aeroporto da capital, lá em Jaguaruna, lá em Correia Pinto? Com que capacidade eu tenho? Não é o core business do Estado. Então, primeira coisa que a gente fez, aeroportos de aviação executiva, estamos reformando todos, de 19 aeroportos que estão conosco, 16 estão em obras, e estamos passando tudo para uma subdelegação para a gestão dos municípios. O município é que tem que cuidar. E nos 4 principais, felizmente, já estão todos privatizados e com 1,4 bilhões de investimento acontecendo, CCR, Navegantes Joinville, Zurich em Florianópolis, Socicam em Chapecó e agora um consórcio Regional Sul que assumiu Jaguaruna, nosso 5º aeroporto privatizado. Só falta um, que vai para Ampliar, Correia Pinto, que é o nosso aeroporto da Serra Catarinense. Nós já inscrevemos formalmente no projeto Ampliar e a expectativa é que ano que vem isso entre no pacote e a gente possa ter uma concessionária, quiçás uma concessionária que já está operando em Santa Catarina, assumindo o aeroporto de Correia Pinto. A partir daí, quero te dizer que é céu de brigadeiro. Nós já fizemos tudo em 4 anos e aí agora é só seguir o plano aeroviário e Santa Catarina tem uma grande chance de, na próxima década, ter o melhor parque aeroportuário do Brasil. Excelente, excelente. Acho que a gente traçou um bom panorama aqui, passou pelos setores essenciais. Acho que se fosse fazer um resumo, aeroportos, talvez num campo mais positivo, ferrovias, num campo mais que precisa se desenvolver, os portos também caminhando muito bem, e as rodovias nesse processo de maturação. Acho que vocês estão de parabéns pelo trabalho. Para a gente fechar, eu gostaria de um rápido depoimento no sentido do valor que é extraído desses fóruns como o InfraSul, qual a relevância do ponto de vista do poder público, ouvir sugestões, contribuições e os anseios da iniciativa privada também. Bom, falando de uma maneira muito rápida, primeiro que nós já tivemos um êxito na abertura. Você veja que hoje a presença do Sandro Alex, secretário do Paraná, a presença do Pedro, do Rio Grande do Sul, permitiu que nós já lançássemos hoje um manifesto pelo Sul. Vamos tratar a ferrovia como um plano sul-brasileiro e não como um plano de Estado.
Não adianta falar que porto e aeroporto dá para fazer isso, porque tem uma concorrência saudável, né? E também tudo está funcionando. Mas no plano ferroviário nada está funcionando e tudo está prejudicando os 3 estados. Então eu fico muito feliz que hoje na abertura nós conseguimos dar as mãos e dar o primeiro passo para um grande plano de ferrovias para o sul do Brasil. Então fóruns como esse são fundamentais. O estado de Santa Catarina sabe disso, tanto que tem procurado, na medida do possível, participar dos principais e certamente vocês são um desses. Excelente, secretário. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso no trabalho que vocês estão fazendo lá no governo do estado. Obrigado pela oportunidade.